Eu gosto de estalar o dedo, é gostoso, né? Fala que dispersa energia. Tem coisas que o médico fala assim, não contraria, Sol, vou te ensinar não uma nega, coisa. porque Não, é pior. deixa isso uma coisa. Se você entrar na discussão mental, Então é deixa eu pior. ensinar uma coisa de louco. Quando você tá muito assim, cheio de energia, você de casa faz isso também. Sério, faz isso. Bate palma. Tipo, você tá assim, ó, o pé da vida. Então, bate palma. A energia sai assim, ó, é ótimo. Eu tô em casa sozinho, às vezes eu tô cheio de coisas pra fazer. Eu faço assim, ó. Te juro. Meus vizinhos. Aí você tá na rua, vão pensar que é só... Bate palma. Bateu Nossa, palma. é ótimo. Começar o programa? Batendo palma, né, Severino? E alimentando um pouquinho a nossa alma e o nosso coração também. Se você persistir, mas insista mesmo em falar e pensar também sobre prosperidade, sobre êxito, acredita no seguinte, não tem força do mal que vai impedir que você seja bem-sucedido. Se é do desejo de Deus e você fizer a sua parte, que é bem pequena, assim será. Essa é a nossa mensagem de hoje. Ô, da Palma, o que tem no programa? Só o prazo para trabalhadores sacarem o abono salarial PIS/PASEP termina nesta sexta-feira e São Paulo entra para a lista de cidades que proíbem a distribuição de canudos plásticos. Converse com a gente durante o programa e tire suas dúvidas. E aí eu aproveito para lembrar você que no Face tem um kit Tracta, um sorteio fácil para você. Você vai concorrer, é só você curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho. Já no Instagram também tem um kit Cooper e é fácil demais também, você curte, marca 2 amigos e também já participa. Bora conversar bastante? Dia de beleza e saúde. Sabe que a gente recebeu uma pergunta bem interessante, né? Nós vamos passar, aliás, essa é a primeira pergunta para o nosso entrevistado. Tem remédio ou algum tipo de problema no nosso organismo, alguma doencinha, por exemplo, que pode fazer com que os nossos dentes amoleçam? E por falar em dente que cai e você perde, quando que é indicado o implante dentário? Exatamente. Adivinha quem está aqui, Pedro Mariano? Doutor Sorriso, laia, laia, laia. Querido Dr. Smile. Saudade, doutor. Acho que tinha que vir de 15 em 15 dias. 15 dias, é. Eu vou Ele fazer vai a para o campanha dos Paraná, 15 em 15. vai para a Colômbia, vai para os Estados Unidos, vai para a França. Abandonou a vai gente, pro eu fiz um México. drama quando ele chegou hoje. Eu disse, poxa, doutor, você abandonou a gente. Agora estava onde? Em Ouro Preto, né? Passeando um pouco, né? Foi descansar, né, merece. Dr.? Queimando asfalto. Merecidamente Sim. queimando asfalto. Essa pergunta que mandaram, que eu achei muito interessante e a produção até colocou na abertura do script, doutor. Existe algum remédio, por exemplo, quem toma muito antibiótico, muito anti-inflamatório ou algum outro tipo de medicação que pode provocar uma, vamos chamar, queda na imunidade e abalar os dentes ou a estrutura óssea, não? A queda da imunidade eu não falaria sobre isso, né? Você pode realmente ter interferências, porque a boca, ela faz parte de todo o organismo, né? Você pode ter reações adversas de medicamentos que você possa tomar e na boca. O que vai acontecer com os tecidos que circundam, que pode ter problema. O dente em si, não, tá certo? Não é comum, viu, Sol? Não nessas Porque circunstâncias. todo mundo fala assim, meus dentes são escuros porque quando eu era pequeno eu tomei muito antibiótico. Então vamos quebrar um pouquinho essa lenda aí, né? O que acontece? No passado a gente usava muita tetraciclina. Quando eu falo no passado, há muitos anos atrás, né? Na infância, porque a criança tinha muita resfriado, garganta inflamada, etc. Se você tomar tetraciclina em determinados momentos da formação do tecido, do dente, né? Do tecido dentário, ele fica dependendo da circunstância, ele fica castanhado, né? Naquele momento que você tomou. Isso é muito incomum atualmente, porque não se usa mais na forma como a gente usava a tetraciclina no passado, tá certo? Então, essa questão do antibiótico, manchar os dentes, acontece, sim, mas no passado, tá? Hoje a gente não vê mais essa circunstância, pelo menos eu não tenho observado isso nos pacientes e também na literatura, tá? Aquela circunstância também, os antibióticos deixam os meus dentes mais fracos, também é lenda, né? Isso aí não existe. O antibiótico, ele vai provocar essas manchas no passado, hoje a gente não vê mais isso, mas os dentes ficaram mais fracos porque tomou antibiótico, não. É lenda, né? Por falar em dente, Luquinha, aliás, eu vou pedir para o Igor pôr em tela cheia, a gente tem uma animação, né? Vamos entender em relação como é que se tira, porque a gente sabe, o dente do siso está por dentro, está nascendo lá dentro. Sim. Como é que faz essa cirurgia, doutor? Bom, essa cirurgia, você faz uma incisão, né, como está vendo no esquema lá, você expõe o dente, se ele já
estiver totalmente dentro do osso ou parcialmente fora, como está no caso da animação, você vai fazer o quê? Cortar o osso que está ao redor, para facilitar a remoção, para trauma, a gente corta o dente também, né? Então o esquema do vídeo está bem bacana para mostrar como funciona isso, tá certo? É sempre necessária a retirada do siso ou não? Então, é muito polêmica essa situação. Eu indico a extração do siso, tá? Ele muito raramente ele vai vir para a cavidade bucal sem trazer algum problema, e quando ele nasce na posição perfeita, como é muito incomum, a porcentagem é muito pequeno, o preço que se paga muitas vezes, eu acho que, na minha experiência clínica, eu estou falando da minha experiência, tá? Só porque é muito polêmico sobre isso, tá? Eu indico a extração do dente do siso porque provoca maloclusões, ele ajuda, né, interfere durante o seu processo de erupção, quando ele está na época de aparecer na boca. Enfim, eu indico a extração, inclusive, em crianças por 9, 10 anos de idade. Já tira? Já tira porque não tem raiz. Aí é uma cirurgia muito simples. Mais tranquila ainda. Muito tranquila. O duro é você convencer os pais, né? E o medo, né? Por falar nisso, daqui a pouquinho a gente vem com uma pergunta, vou deixar no ar, doutor, que de Bauru. Regina, um beijo para você que está sempre com a gente. Ela quer saber se quem tem anemia pode fazer algum tipo de cirurgia na boca, por exemplo, a colocação de um implante. Aproveitar para mandar 2 beijos. Primeiro para essas 2 lindas que estão assistindo o programa aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Para os nossos amigos aqui, o Marcão e o Marcelo, e para todo mundo de Lavrinhas, 138 anos hoje. Parabéns aí para toda essa lindeza de Lavrinhas, viu? Bora conversar bastante, ficar bem informado com as notícias da redação. E o Ministério Público Federal pediu aumento da pena do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, que tramita em segunda instância no Tribunal Regional Federal 4, no TRF4. Vamos agora, ele já está posicionadíssimo até a redação do Falando Nisso, com o nosso querido repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também que nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. Sol Lula foi condenado em fevereiro pela juíza Gabriela Hart a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. O processo chegou à segunda instância em maio deste ano e ainda não tem data prevista para o julgamento. Vamos direto a Curitiba com as informações do repórter Douglas Santucci. O procurador Maurício Gerum quer que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, considerem como atos de corrupção passiva não somente o que já foi incluído pela juíza Gabriela Hart ao condenar Lula a 12 anos e 11 meses de prisão, que são os pagamentos de reformas feitos pela OAS e pela Odebrecht, mas também as benfeitorias bancadas por José Carlos Bunlai. Gerum também registrou que Lula, no seu plano de poder, envolveu a manipulação da democracia brasileira e que Lula foi o responsável por desvirtuar o sistema eleitoral brasileiro. O Leandro Paulsen, que é o presidente da 8ª turma do TRF4, disse que esse caso deve ser concluído até o final deste ano. A defesa de Lula alega que o petista não teve participação em nenhum crime e que, inclusive, deve pedir aí, a partir de agora, a absolvição do petista neste caso. Pois é, Israel. E agora, ainda falando sobre o ex-presidente Lula, o juiz da Operação Lava Jato, Luiz Antônio Bonar, determinou o sequestro de quase 78 milhões de reais na conta do ex-presidente. Agora, essa é uma decisão, Israel, que não é de hoje, né? Não mesmo, Sol. É do dia 18 de junho, mas só veio a público agora. Bonar acolheu o pedido do Ministério Público Federal no processo de compra de um terreno na construção do Instituto Lula. Vamos conferir as reportagens da Band News. A decisão foi tomada após o pedido do Ministério Público Federal em processo que envolve a compra de um terreno onde seria construída para uma nova sede do Instituto Lula em um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. A Força Tarefa estimou o valor de 75 milhões de reais, correspondente ao total da porcentagem de propina supostamente oferecida pela Odebrecht em razão de 8 contratos com a Petrobras. Pois é, Luquinha, agora vem recesso e tal, ainda tem muita novela pela frente, né? Perfeito. Bora falar então agora com o Israel
sobre a Tamoios as estradas. Estou puxando a imagem aqui. Tudo tranquilo por lá? Perfeito, Lucas. Como você disse, a rodovia dos Tamoios não tem nenhum problema para o motorista nesse momento que desce a serra em direção a Caraguatatuba ou sobe em direção a São José dos Campos, como você pode conferir nas imagens aqui da TV Band Vale. Para quem segue pela rodovia Presidente Dutra, nesse momento tem lentidão sim no sentido Rio de Janeiro. No quilômetro 147, o motorista encontra dificuldades até a altura do quilômetro 145. Não teve nenhum acidente, apenas excesso de veículos para quem passa ali próximo ao bairro Vista Verde. Lucas. Obrigado. Bom, a Sol hoje de manhã chegou com o guarda-chuva na mão porque o BenTV cantou. E tem previsão agora para as 4 horas da tarde em chuva em vários lugares, viu? Tá vendo? Inclusive em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 19 graus, capaz que o tempo feche por lá. O mesmo em São José dos Campos, máxima de 25, Pindamonhangaba 26 e também em Bananal, máxima de 27 graus. Em São Sebastião e Ubatuba, máxima de 27 graus, com previsão de chuva agora para tarde também. Em Taubaté é o mesmo, mas amanhã o tempo fica bem estável, máxima de 27. E olha, para segunda-feira que vem não muda não, máxima de 26 graus. E o saque do abono salarial termina amanhã, a gente já comenta e explica para você. E tem dicas hoje também com a Nath, para você que manter a casa bem limpinha, só e organizada. Legal, né? Chave de casa. A gente nunca sabe qual é a chave do portão, a chave da porta da sala, da porta da cozinha. E hoje, aqui no Truque de Casa, eu vou te ensinar uma dica super fácil para você identificar as chaves da sua casa. Não sai daí não, é daqui a pouco no próximo bloco.